Poco F3 versus o Moto G100, qual é o melhor celular top intermediário atualmente? O Poco F3 que foi lançado em março de 2021 ou o Moto G100 que foi lançado em maio deste ano? É o que a gente vai descobrir no Página Tech Compara de hoje. Antes de começar, vocês viram que a gente está aqui com um cenário novo, eu estou fazendo algumas mudanças aqui no estúdio, então por hora vai ficar assim, né, esse cenário aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, a gente está dando uma mudada aqui em algumas coisas, então por hora esse é o cenário aqui do canal. Os celulares que vêm fazendo sucesso em 2021 frente a frente nesse comparativo de hoje. Estou falando do Poco F3 versus o Moto G100, que são celulares que se aproximam de um topo de linha, porém com uma proposta de preço mais acessível. Eles tentam atingir o mesmo perfil de público e disputam pela mesma faixa de mercado. Então, sem mais delongas, vamos para o duelo de hoje. O primeiro critério do nosso comparativo, então, é o design. Para começar, vamos falar do Poco F3, porque ele tem um design mais bonito, né? Ele tem uma traseira em vidro, as bordas são mais finas e todas as escolhas ali de design, de cores, bordas, posicionamento de câmeras, conjunto de câmeras, design de modo em geral, agrada bastante e ele também tem uma pegada muito boa, muito firme. E já o Motorola Moto G100, ele passa uma ideia de ser um celular mais robusto, né? Ele tem bordas um pouco mais espessas e particularmente eu não gosto muito do conjunto de câmeras ali, a escolha de design do conjunto de câmeras da Motorola. Então, nesse primeiro critério, vamos pontuar aí para o Poco F3. O segundo critério é a tela, e aí já temos algumas diferenças significativas entre os dois celulares, tá? O Poco F3 ele tem uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com uma taxa de atualização de 120 Hz. Já o Moto G100 ele tem uma tela de 6,7 polegadas, também Full HD Plus, porém com a taxa de atualização de apenas 90 Hz, né? Não apenas 90 Hz é um valor bom, né? Porém é inferior aí ao Poco F3. Portanto, então teremos mais brilho e fluidez no Poco F3. Além disso, o leitor biométrico de ambos ficam ali na lateral do aparelho e ambos funcionam muito bem, é bem rápido. Então, nesse quesito não temos diferença, né? A diferença fica por conta mesmo ali das características da tela. Então, nesse quesito, mais um ponto aí para o Poco F3. Vamos falar agora da parte de áudio, né? E nesse quesito, o Poco F3 ele manda muito bem, cara. Ele vem com três saídas de som, né? Uma na parte inferior, outra na parte superior e o alto-falante de chamadas que também funciona aí como um reprodutor de som. Então, são três saídas de áudio. A Poco F3 realmente deu bastante atenção na parte de áudio, né? E nessa categoria dessa faixa de preço aí, celulares intermediários, o Poco F3 praticamente vai bater em quase todos os celulares, se não em todos os smartphones dessa faixa de preço. No entanto, é importante ressaltar que o Poco F3 não vem com saída P2, tá? Mas, olha só que legal, a Xiaomi ela manda, galera, um adaptador de USB, né? Do P2 para USB. Então, isso significa que você vai conseguir, caso você queira colocar um fone de ouvido ali, tranquilamente, porque vem um adaptador junto com o smartphone. Então, apesar de não ter a entrada P2 por conta dessas três saídas de áudio, né? Esses três canais de áudio acabaram ocupando ali muito espaço de smartphone e aí a Xiaomi acabou não conseguindo colocar um P2 ali para você conectar o seu fone e tudo mais. Porém, vem aí esse adaptador, então meio que compensa, né? Acaba compensando, então, uma atenção que a empresa deu aí, que algumas outras aí não estão mandando nem carregador, hein? Por outro lado, a Motorola não colocou um som estéreo ali no seu smartphone, acabou pecando nesse quesito, então ponto aí para o Poco F3, e se já estão aí três, né? 3 pontos aí para o Poco F3. Vamos para o próximo. A parte de desempenho nós temos um empate, pois nenhum dos dois conseguem se destacar a ponto de ficar aí à frente um do outro. Ambos utilizam um Snapdragon 870 e uma GPU Adreno 650. A única diferença, galera, é que o celular da Motorola ele tem mais memória RAM, são 12 GB no celular da Motorola contra 8 GB do celular da Xiaomi. Porém, na prática ali mesmo, os aplicativos que registram o desempenho desses aparelhos, a diferença é mínima, tá? E na prática também, quando você usa ali no dia a dia, não há uma diferença significativa, porque a parte, como eu falei, o chipset, a GPU, a carcaça ali, ela é meio que igual, né? Apesar dessa pequena diferença de memória RAM, isso não se reflete no uso ali do usuário no dia a dia. Então, vamos dar um empate aí na parte de desempenho. Agora vamos falar da bateria. O Poco F3 tem 4.520 mAh
de bateria e um carregador rápido de 33 watts, levando aí cerca de 52 minutos para carregar de 0 a 100%. Por outro lado, o Moto G100 tem 5 mAh acompanhado aí de um carregador de 20 watts, levando cerca de 1 hora e 56 minutos para carregar de 0 a 100%. Em resumo, nós temos um carregador mais rápido no Poco F3 e uma bateria maior no Moto G100. Em termos de uso, ambos vão muito bem e conseguem passar mais de um dia aí, longe da tomada com certa facilidade. Então, ponta aí para os dois celulares. Nas câmeras nós temos uma disputa bem acirrada. O Moto G100 tem câmeras com mais resolução do que o Poco F3. No entanto, o Poco F3 ele tem um sensor Sony, que são melhores que os sensores da Motorola. Então a gente vai dar uma olhada aqui mais de perto para a gente entender essa parte de configuração, tá? Analisando mais de perto, a gente vê o seguinte, galera. O Moto G100 ele tem um conjunto de câmeras traseiras de 64 megapixels, 16 megapixels na grande angular, 2 megapixels de profundidade, 0.3 megapixels de TOF. Na câmera frontal são 16 megapixels mais uma câmera de 8 megapixels na grande angular, tá bom? Vai estar aparecendo aí os valores na tabela aí para vocês, beleza? Já o Poco F3 vem com 18 megapixels e 8 megapixels de grande angular e 5 megapixels na câmera macro. Na frontal são 20 megapixels. Então, como você pode ver, o celular da Motorola, o Moto G100, ele tem mais números, né? Ele tem mais megapixels de modo geral nas suas câmeras. Porém, o sensor Sony aqui é o que vai fazer diferença e em alguns casos o Poco F3 ele consegue ter melhores fotos, tá? Do que o Moto G100, mesmo ele tendo mais número. Então, o número nem sempre diz tudo. Às vezes na prática, um sensor, principalmente na parte de câmera, pode fazer aí muita diferença. Na parte de vídeo nós temos o seguinte, o celular da Motorola consegue gravar até 6K. Já o Poco F3 ele vai até os 4K, tá bom? E além disso, tem uma coisa legal no celular na parte de vídeo, né? A gente está falando agora da gravação de vídeo. O celular da Motorola ele consegue utilizar tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira ali ao mesmo tempo, para você meio que se gravar e aquela coisa da câmera de diretor, né? O que é bem legal, acaba dando mais flexibilidade aí. Porém, na prática ali de qualidade de vídeo mesmo, mais uma vez é muito semelhante, é muito igual ali com relação à parte de vídeo, a qualidade de imagem ali é muito semelhante, não havendo assim uma diferença significativa, a ponto de um ou outro aí levar vantagem, tá bom? Então, por conta disso, eu vou dar empate nessa categoria, mas lembrando, isso vai depender muito assim do que você quer, porque de repente se você quer mais flexibilidade, talvez o celular da Motorola possa fazer um pouco mais de sentido para você. Agora vamos falar do preço. No momento da gravação desse vídeo, o Poco F3 ele está saindo aí por R$ 2.699. Já o Moto G100 ele está saindo aí por 2.933, tá? Mas apesar dessa pequena diferença aí, os dois brigam pela mesma faixa de preço e obviamente esses valores podem oscilar. Porém, tem uma questão interessante, você importar o Poco F3, aí sim pode fazer mais sentido na relação custo-benefício. Porém, você perde toda aquela questão de garantia, tem questão de troca de peça e tudo mais por ser um aparelho importado. Então, quando a gente olha para os aparelhos vendidos no Brasil em lojas nacionais, aí a coisa realmente ela se equilibra e o Moto G100 tem uma questão de ser fabricado já no Brasil e ser vendido aqui no Brasil, então você vai ter garantia e tal e tudo mais. Então eles meio que, sabe, se equilibram, então por conta disso, pensando no custo-benefício, vou dar empate aí também nessa categoria. Bom, então o resultado é o seguinte, apesar de acirrado, o Poco F3 consegue vencer esse duelo aí por 7-4. Mas a verdade é que os dois são bons aparelhos, tá? E a Motorola fez realmente um bom trabalho aí com o Moto G100. Então os dois são muito bons e conseguem entregar um bom desempenho multitarefa. Tanto é que dá para resumir esse duelo da seguinte forma, se você quer e faz questão de ter um celular nacional com garantia e tudo mais, o Moto G100 é uma boa escolha também. Mas se você é fã da marca da Xiaomi, ou se você está pensando até em importar, né, já tem a manha aí de importar celulares, então o Poco F3 faz todo sentido para você, tá bom? Então é isso, os dois são muito bons e, enfim, aqui deu o Poco F3, uma diferença pequena, mas o Moto G100 também é uma boa escolha para você, tá bom? Bom, galera, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Você curtiu o cenário novo aí? Tá bem legal, né? A gente vai tentando aqui
Na verdade é um cenário que foi meio que improvisado, eu tô fazendo algumas mudanças aqui no estúdio, mas meio que é um cenário novo de qualquer forma, né? Diz aí se você curtiu ou não, se tá bom, se tá ruim e tal, deixa aí nos comentários. Você gostou também aí do comparativo? Quer que eu traga mais comparativos aqui no canal? É só deixar aí nos comentários. Diz aí qual é o celular da sua preferência também para mim saber, tá bom? Para mim saber qual é o que você mais curte aí entre esses dois smartphones, tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!